Olá, queridos e queridas irmãs, uma alegria poder voltar ao recesso do seu lar para o nosso estudo de quarta-feira. Uma grande alegria. Estamos também felizes pelo retorno que estamos recebendo de irmãos de vários outros lugares, várias cidades, vários estados, irmãos de São Paulo que estão se comunicando e dizendo da satisfação e do proveito que estão fazendo do nosso estudo. Também quero saudar os irmãos lá de Berlim, o irmão Demétrio e a Gabriela, que estiveram em contato conosco esta semana, num papo muito bom, e eles nos informam que esse estudo estará sendo reproduzido para a congregação de brasileiros que lá está. E nós louvamos a Deus pela vida daqueles irmãos e queremos saudar então os irmãos que não conhecemos, mas os amamos, os irmãos lá de Berlim. E também pessoas amigas que não são evangélicas, mas estão acompanhando os nossos estudos lá na Alemanha. Assim como irmãos do Paraguai, do Sul, da Argentina, irmãos do México, dos Estados Unidos, Nova York, que estão acompanhando os nossos estudos, os nossos cultos. Eu peço aos irmãos que estejam orando por esses queridos, e em especial aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, que possam ter, compreendendo o estudo que estamos realizando. Oremos também, irmãos, pelos irmãos que estão trabalhando ativamente para que a nossa igreja possa continuar ativa. Irmãos que estão trabalhando nos bastidores, no serviço social e atendendo a mais de 100 famílias, algumas da igreja e outras pessoas relacionadas à igreja que estão sendo assistidas e atendidas por nós. Estamos, irmãos, uma outra situação diferenciada. Se o irmão puder ofertar qualquer quantia diretamente para a compra de remédio, estamos sendo solicitados. Algumas famílias estão carentes, precisando de remédio, estão sem recursos para comprar. E nós estamos apelando, né, àqueles irmãos que possam nos ajudar nesse sentido. Também queremos informar que está sendo divulgado, parece-me que uma assinatura do prefeito está reabrindo os templos, autorizando a reabertura dos templos. Nós estaremos esperando um pouco mais, queremos ver toda essa situação acomodada, e então nós estaremos nos próximos dias, muito provavelmente no próximo domingo, dando uma posição mais oficial e direcionada aos irmãos. Portanto, fiquem tranquilos, continuem orando e buscando de Deus a orientação e aproveitando esse tempo de estudo em casa. Repito, acostumem a reunir a família para o estudo da palavra, para participar dos cultos, ouvir as mensagens. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia e pela oportunidade em que, nesta noite de quarta-feira, estarmos adentrando os lares dos irmãos e dos amigos com a tua palavra. Continue, Senhor, orientando a nossa mente, o nosso coração, naquilo que estamos fazendo e, muito especialmente, orientando-nos, iluminando a nossa mente no estudo da sua palavra. Abençoe aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com a tua palavra, que eles possam ser ricamente abençoados e possam ser alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos tratando como assunto geral o homem, uma extraordinária criação divina. Na primeira oportunidade de estudo, no primeiro capítulo, vamos chamar, nós falamos sobre a origem do homem. E
fizemos algum comentário, inclusive, sobre a teoria da criação e a teoria da evolução, mostrando parâmetros, mostrando paralelos, mostrando diferenciações também nessas duas hipóteses. E a hipótese da criação é a verdadeira, não chega a ser hipótese, é a verdade. Então nós falamos sobre a origem, falamos sobre o corpo humano no segundo capítulo. Depois, na quarta-feira passada, nós fizemos um comentário longo a respeito da alma humana e identificamos na alma humana, na área do cérebro, a vontade, o intelecto e os sentimentos. E prometemos para hoje falar sobre o espírito humano. E é o que vamos tratar nesta oportunidade. Como já tivemos oportunidade de observar nos estudos passados, nos capítulos anteriores, o corpo humano, Deus o criou para atuar em duas dimensões da vida, para agir em duas dimensões da vida. Uma física, originária da matéria, outra espiritual, originária da própria existência humana. Vou repetir aí, porque o pensamento ficou um pouco embaraçado. Deus criou o homem para atuar em duas dimensões da vida. Uma física, originada da matéria, e outra espiritual, originada da própria essência divina, porque Deus soprou no homem o fôlego de vida. É nesse contexto, o espiritual, que o homem se assemelha ao Criador, pois Deus é espírito. No ato da criação do homem, a parte material foi extraída da terra, veio do solo. Então, matéria já criada por Deus anteriormente. O texto bíblico, narrando a criação da humanidade, diz que Deus formou o homem fisicamente do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas a revelação mais significante no relato da criação se encontra no fato do homem ter sido criado à semelhança de Deus. E que essa semelhança não se refere a uma manifestação física, material, mas espiritual. O ser humano não existe somente fisicamente como os animais irracionais. O homem vive física, mental e espiritualmente. Deus, o Criador, é espírito e inoculou em nós o seu espírito para que ele pudesse se comunicar conosco, falar a nossa alma, área mental, através do espírito, guiando-nos. Alguns afirmam ser a alma e espírito a mesma coisa. Não é. A alma é a manifestação da vida através da ação física. Espírito é vida. Vou repetir. Alma e espírito são etéreos, não se pega, não se palpa, né? Mas são coisas diferentes. A alma é a manifestação da vida através do corpo, através da ação do corpo, através dos sentimentos que acontecem no corpo. E espírito é vida. A expressão hebraica ruach, traduzida para o grego como pneuma, que em português significa ar, vento, sopro, fôlego, é traduzida para o contexto bíblico, teológico, como o sopro da vida. Sopro da vida inoculado por Deus, pelo Criador,
no homem. Espírito é o princípio ativo da vida humana. O agente através do qual o homem vive e se identifica com Deus, e com Deus se relaciona. O que distingue o homem dos demais animais como um ser racional e espiritual. Espírito é a parte imaterial da constituição humana soprada pelo Criador no homem, dando-lhe vida. Assim como os 5 sentidos do corpo capacitam a alma do homem a fazer escolhas que podem ou não preservar a vida física, o espírito possui sentidos que capacitam a alma humana a preservar ou não a vida espiritual do homem. É a alma que emite a sensação de dor, ira, aflição, prazer ao corpo humano, dependendo do que vê, do que ouve, do que degusta, do que toca, cheira. É a alma que escolhe aceitar, e nós vimos isso no capítulo passado, é a alma que escolhe aceitar, rejeitar, obedecer, desobedecer, pecar, dependendo do que vê, ouve, degusta, toca ou cheira. Os sentidos do espírito humano são consciência e fé. Vou repetir. Os sentidos do espírito humano são consciência e fé. Presta atenção porque na frente vamos falar sobre a consciência. Esses sentidos são esses sentidos que qualificam o homem como ser racional, como ser espiritual, religioso por natureza. A Bíblia declara peremptoriamente que um dia o corpo humano voltará ao pó da terra de onde saiu, e o espírito irá para Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, você, por favor, pode conferir em casa. Vamos falar um pouco sobre a consciência, um dos sentidos do espírito. Consciência é o sentido do espírito que estabelece princípios no interior da alma humana. É a consciência que se encarrega de aprovar ou desaprovar o procedimento da alma materializada nas ações humanas através do corpo. Vou explicar novamente, tentando melhorar isso aí. É a consciência que se encarrega de aprovar ou desaprovar os meus atos, as minhas atitudes, impulsionadas pela alma, pela minha alma, e transformada nas ações humanas através do corpo. A consciência é um sentido do espírito que atua na alma humana, colocando às claras, esclarecendo as intenções, a vontade, os desejos do indivíduo. Os sentimentos são gerados na alma humana tais como vontade, desejos, e dão origem às ações do corpo. Mas é a consciência, o sentimento do espírito, que julga se tais vontades e desejos devem transformar-se em ação ou não, se são lícitos de serem executados ou não. Todavia, a consciência pode ser capturada, escravizada por ações pecaminosas da alma não liberta do pecado. Assim como pode gerar ações honradas, santificadas,
disciplinadas, geradas pela alma transformada, purificada pelo Espírito Santo através do Espírito do homem. Vou aí abrir um parênteses para explicar essa situação de Espírito de Deus, Espírito do homem. Veja bem, Deus queria um ser diferente. O homem é diferente dos anjos. Os anjos são espíritos que cumprem a vontade do Senhor. Os animais possuem a vida não no sentido espiritual. Eles foram criados, feitos alma vivente, sem sentido. O homem, além da alma que trabalha aí entre o espírito e o corpo, numa função muito importante, o homem tem a oportunidade de ter comunhão com o Espírito de Deus para que a sua alma se incline para as coisas santas. Ou se afastar do Espírito de Deus, o Espírito do homem afastado do Espírito de Deus vai gerar ações, a alma dele vai gerar ações profanas, pecaminosas. Creio que pude explicar o final do meu pensamento anterior. Então, consciência é um sentido da área espiritual humana que permite ao homem capacidade de percepção moral que ocorre no âmago da alma, centro da vida espiritual. Por isso dizemos que o sentimento mais nobre do ser humano, o amor, acontece no coração. O texto bíblico diz: filho meu, dá-me o teu coração, significando dizer: filho meu, entregue-me tua alma, tenha comunhão espiritual com meu espírito. Nós sabemos que o coração é um órgão físico do corpo humano que trabalha aí para irrigar o sangue através de centenas de quilômetros de nossas artérias, veias e vasos sanguíneos. Então, mas no sentido poético, né, usa-se a expressão coração. Mas se esse texto fosse escrito hoje, muito provavelmente o autor diria: filho meu, dá-me a tua alma, significando dizer: filho meu, entregue-me a tua alma para que possamos ter comunhão espiritual. Eu, espiritual, com você, do seu espírito. Consciência é a faculdade do espírito humano não sujeita à vontade humana. Vou repetir mais devagar. Consciência é a faculdade do espírito humano não sujeita à vontade humana. É a consciência que dita as intenções da nossa alma e julga o nosso querer. A consciência está onde? Está lá no espírito. É um sentimento do espírito. Então a alma toma uma decisão, a consciência que está na área do espírito vai então julgar. É na área da consciência que a lei moral do espírito humano se manifesta ao ser humano, para que o homem possa saber qual é a vontade de Deus para escolher se atende ao Espírito de Deus ou se atende à sua vontade pessoal. É na consciência que está o poder do livre-arbítrio, dando ao homem condição de decidir entre agir bem ou mal. Deixa eu destacar que a consciência não é um poder mental, mas um poder espiritual da alma. A consciência não é algo do físico, mas do espírito. Vou repetir. A consciência não é um poder mental, mas um poder espiritual. A consciência é um poder, mas espiritual, e está
agindo na alma. Na compreensão geral, na linguagem popular, disse que a consciência é a voz de Deus na alma humana. Biblicamente, a consciência é a lei moral colocada por Deus no homem para agir através da alma, controlando o corpo humano nos seus impulsos físicos. A parte física humana opera sob o princípio dos sentidos da alma. A alma age obedecendo ou desobedecendo ao princípio da lógica decisiva na área espiritual da consciência, que é um sentido do espírito. Se ficar dúvida, vocês têm plena liberdade para consultar-me e eu terei prazer em explicar melhor. Mas vamos avançar. Vamos falar agora da fé, outro sentido do espírito. Fé é uma qualidade do espírito com profunda significação na relação da criatura com o Criador. A fé abrange aspectos que produz no ser humano desejos que vão acontecer na área da alma, tais como reverência espiritual, adoração, devoção, esperança espiritual. Nenhum animal irracional é religioso. Tem uma piada que explica por que o cachorro entrou na igreja, porque a porta estava aberta. Ele não entrou para prestar culto, não entrou no sentido de busca de algum conforto espiritual. Ele entrou simplesmente porque a porta estava aberta e o recinto lhe foi favorável. Então, nenhum animal irracional é religioso, só o homem. Só o homem tem as faculdades da consciência e fé. Só o homem é consciente. Só ele produz em si mesmo fé. Fé é um sentido do espírito que age na alma. Não é algo que possa ser adquirido, que possa se aprender. Eu vou aprender a ter fé. Difícil. Fé não é algo que possa se ensinar. Eu vou te ensinar a ter fé. De jeito nenhum. Fé é uma faculdade própria, nata do espírito humano. Ela acontece a partir do momento em que o homem ouve a palavra de Deus. A fé é uma faculdade exercida pela alma humana. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu disse há pouco que a fé acontece a partir do momento em que o homem ouve a palavra de Deus. Estou frisando este último parágrafo para dizer aos irmãos que nós como igreja, nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós como homens e mulheres que exercemos a fé, temos fé em nosso coração, devemos levar a palavra de Deus aos corações, às pessoas amigas, à alma das pessoas amigas, para que elas possam ser mexidas no seu interior, lá no interior da sua alma, e possam passar a exercitar a fé que é nata, está em sua alma, em seu espírito. A fé já vem no pacote espiritual. Quero ler para vocês dois textos na carta de Paulo aos Romanos. O primeiro texto está em Romanos 10, versículo 17. E diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A versão que eu tenho, há outras versões mais claras. Mas o que quero destacar, a fé, ela vem pela
pregação da palavra. Você precisa, irmão, irmã, querido jovem, crente, batizado, membro da primeira igreja batista da freguesia, você tem o dever de pregar a palavra, conhecer a palavra de Deus e expor a palavra de Deus aos seus amigos, seus parentes, seus pais, seus avós, seus tios, àqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, não exercem o privilégio da fé. Mas quero ler um outro texto, e está na mesma carta, só que no capítulo 12, Romanos capítulo 12, o versículo 3. Paulo escreveu o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, fé é coisa que o homem tem no coração e ela foi colocada, foi repartida por Deus a cada um e colocada ali. Ela precisa ser despertada e então começar a frutificar. É a fé, meus queridos, que motiva a alma humana a conhecer mais e mais de Deus. É a fé que me leva e leva milhões de pessoas a adorar a Deus. A fé gerada em nosso espírito, mediante comunhão com o Espírito de Deus, motiva a nossa alma a ter esperança, visualizando o futuro ainda não materializado. É a fé que motiva, incita a alma humana a ter e sentir comunhão espiritual com Deus. Quero agora introduzir um pouquinho, vou falar de um assunto diferenciado de alma, de espírito, para introduzir, de certa forma, o estudo da próxima semana, que vai falar sobre a queda do homem, o pecado, a origem do mal, pecado e queda do homem. Eu quero dizer para o irmão, para a irmã, para o dileto amigo, o querido ouvinte, que Deus não criou o homem para o pecado. O homem não foi criado para o pecado. Mas o pecado entrou no mundo pela escolha livre, consciente, voluntária do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, mas lá no capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E o texto, a história sagrada, dá o nome desse homem, Adão. Então, o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado, a morte. Nesse contexto, temos a declaração enfática do resultado do pecado, a morte. O salário do pecado é a morte, diz Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, e outros textos que relacionam a morte com o pecado. Como entender a morte? Estamos aí, né, diante de tragédias sobre tragédias, muitas histórias aí produzidas pelo Covid-19, famílias que desapareceram dentro de 15 dias, mães que foram levadas, pais que foram tirados dos filhos, filhos que foram arrancados do aconchego dos pais, e todos falam de morte, todos têm medo da morte, todos vivem esse conflito que a morte provoca. Como entender a morte? Ela atinge o homem, ela atinge o ser humano duplamente. A morte atinge o homem duplamente. Quando Paulo falou lá, o salário do pecado é a morte, ele estava pensando na morte atingindo o homem duplamente. A morte
ela atinge o homem fisicamente, é o que está provocando aí o Covid-19, tirando a vida da pessoa e os corpos se transformando em corpos inertes. O espírito e a alma vão embora e fica o corpo. Morte física. Todos conhecemos, todos nós conhecemos algum caso, todos nós já vimos um defunto. Mas a morte também, ela provoca a morte da alma. O texto diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Salomão, referindo-se à morte física, disse: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Ezequiel, profeta do Senhor, refere-se à morte da alma. E ele profetizou em nome do Senhor: eis que todas as almas são minhas. Isto diz o Senhor. A alma que pecar, morrerá. Ezequiel 18, 4, citei há pouco. O pecado afetou a vida de Adão e Eva e de toda a sua descendência. Adão morreu fisicamente. Não imediatamente ao desobedecer a Deus. Não imediatamente ao comer do fruto que Deus havia dito para ele não comer. Não foi assim. Ele ainda viveu e viveu muitos anos. Ele não morreu no mesmo dia que desobedeceu. Ele não morreu no mesmo dia que pecou contra Deus. Há muita gente pecando contra Deus, vivendo na desobediência, na rebeldia, e Deus não lhe retira a vida física. Ela vai acontecer em um momento, mas não está acontecendo agora como resultado do seu comportamento pecaminoso. Mas veja bem, Adão perdeu a sensibilidade espiritual. Ele morreu espiritualmente, imediatamente ao pecar. Então vou repetir esse parágrafo. O pecado afetou a vida de Adão e de toda a sua descendência. Adão não morreu fisicamente, ato imediato ao pecado, no mesmo dia em que desobedeceu a Deus e pecou. Mas ele perdeu a possibilidade de viver de modo a não conhecer a morte física. Ele poderia estar vivendo até hoje se não tivesse pecado, se não tivesse desobedecido. Então, quando ele pecou, ele deu oportunidade a que a morte física fosse introduzida na história do homem. Ele perdeu a possibilidade de viver de modo a não conhecer a morte física. Porém, o que mais afetou Adão naquele dia, o que mais mexeu com a vida dele, foi a morte espiritual. Foi a perda da sua semelhança com o Criador. O que implicou essencialmente na perda imediata da comunhão espiritual com Deus pela morte da sua alma. Ezequiel 18, 46. Vocês estão lembrados lá do primeiro capítulo, aqueles que estão me acompanhando desde o primeiro momento? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava Deus criando o homem puro, perfeito, santo como ele. Mas o homem perdeu essa semelhança quando pecou. Continuando, é a alma que sofrerá, sentirá
o castigo eterno? É a alma humana, essa mesma alma, sua alma que aí está, e que dá razão à sua vida, é que sentirá o castigo eterno ou sentirá as bênçãos e alegria da salvação eterna. Pois a alma sentirá a morte espiritual, a ausência de Deus eternamente. Interessante que o homem que não tem uma experiência com Deus, não tem comunhão com Deus, já vive essa ansiedade, essa necessidade da alma agora. A sua alma está ainda em atividade, mas espiritualmente ela está morta. Por isso, o homem sem Deus tem uma insatisfação permanente. E aí, as indústrias dos tóxicos, da bebida, do fumo, exploram essa necessidade que o homem tem de se satisfazer emocionalmente, se satisfazer, criar uma sensação de bem-estar pessoal, no físico. Mas é oriundo do anseio da alma vazia de Deus, da alma doente, tendente à morte. Pelo exposto, então, afirmo que o homem possui todas as condições racionais para rejeitar o mal e apegar-se ao bem. O homem tem condição de rejeitar o mal, de dizer não ao pecado e apegar-se ao bem, a uma vida de santidade. Temos o poder em nós de resistir ao pecado e viver em santidade de vida. Por isso a palavra de Deus ordena, e essa ordem não estaria registrada no texto sagrado se não fosse possível. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sejam santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Se queremos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito é santo, nós precisamos viver uma vida de santidade. Santifiquem o vosso espírito, porque o Espírito do nosso Deus é Espírito Santo. Nós temos a oportunidade de, em Cristo, seu Espírito, o Espírito do Senhor, agindo em comunhão com o nosso Espírito agindo em comunhão com o Espírito Santo, nós temos oportunidade de sermos novas criaturas, recuperando nossa semelhança com aquele que nos criou. Semelhança perdida no dia em que a humanidade caiu com Adão. A nossa construção humana, física, mental, espiritual, foi constituída por Deus com condição de recuperar-se do pecado e viver em santa comunhão com Deus, nosso Pai. Por isso, nós não podemos culpar Adão pelo que ele fez. Não podemos. Por isso, e Deus é justo nisso, a consequência do meu pecado não está sobre os ombros de Adão, está sobre os meus ombros. Porque Deus me deu e deu a você condição de recuperar-se do pecado e viver. Eu tenho condição e você tem condição de viver em santa comunhão com Deus, nosso Pai. Paramos por aqui. Na próxima quarta-feira estarei falando sobre a origem do pecado. A origem do mal, pecado e queda do homem. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Amém.